Olá, mulheres de Deus, tudo bem? Desculpa a demora em dar continuidade na leitura do nosso livro, né? Como vocês sabem, meu esposo está se recuperando, graças a Deus, e a gente tá realizando muitos exames, indo a médico. Hoje mesmo, que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando pela manhã, e uma hora, acho que é 10 e pouco, 10 e 15 se eu não tô enganada, que não dá pra eu ver aqui. Mas meio-dia e 15 a gente vai estar saindo pra que ele tem um exame pra fazer do joelho, né? Então quero pedir desculpa de vocês a demora, mas vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 14. Nós estamos falando sobre os comportamentos e vai dar uma continuidade sobre o comportamento. Dia 14, a lista negra dos comportamentos. Aí ela diz assim, a autora. Certo domingo eu estava ajudando na escolinha das crianças da igreja. A aula geralmente começa com uma oração. Demos as mãos e perguntei, quem gostaria de orar? Uma menininha levantou a mão, mas o menininho que estava do lado resmungou. Ah, não, ela não. Chamei a atenção dele e a garotinha começou a orar. Foi uma oração linda, do jeito dela. Como criança, ela pediu, Senhor, peço que venha abençoar tudo o que a gente vai fazer na escolinha, tudo o que o Senhor vai nos ensinar hoje. Ela começou a orar pelos pastores da igreja, pelas esposas. A oração dela demorou uns 3 minutos e eu entendi a reclamação do garotinho. Eu não esperava uma oração daquela, vindo de uma criança, pois até mesmo muitos adultos não oram com essa sinceridade. A oração dela chamou a minha atenção. E quando a mãe veio buscá-la, no fim da aula, já olhei para aquela mãe com olhos diferentes. Imaginava, essa mãe ensina mesmo. Vou conversar com ela e saber como faz isso. Ela pode ajudar outras mães. A atitude daquela criança glorificou a mãe dela. O comportamento dela apontava para a mãe. Que lindo, não é, gente? E é uma verdade. Observe o comportamento do seu filho. Se ele é um filho que chama palavrão, agressivo. Alguém em casa chama, alguém em casa é grosso. Entendeu? Eu digo isso para vocês porque é verdade. É uma verdade. Vamos continuar. Segredo de hoje. Tenha um comportamento exemplar. Assim como nossa aparência deve ser cuidada para sermos uma referência em nosso meio, nosso comportamento também precisa ser exemplar. Pense que seu comportamento sempre apontará para algo que está além de você, sua família, sua cidade natal, seu país e até para Deus. Lembro-me de um dia na Inglaterra ir a um restaurante e ser servida por uma garota muito simpática e sorridente. A primeira coisa que pensei foi, ela só pode ser brasileira. Os ingleses são muito sisudos e sérios, e não é que eu estava certa? A partir do momento em que você se comporta de maneira bonita e exemplar, sabe como se portar, como falar, sua conduta chama a atenção dos outros. Sua conduta chama a atenção no mundo dos outros. No mundo de hoje, as pessoas não estão mais acostumadas a lidar com os que têm atitude controladas e gentis. Quando você se comporta de maneira diferente dos outros, sendo exemplar, transmite uma imagem bela de Deus e de si mesmos. Então, nós devemos ter esse comportamento exemplar. Agora eu vou ser santinha, porque é isso que, as do contra, vamos dizer, geralmente falam. Não quer dizer ser santinha, mas é transmitir a imagem bela de Deus. Isso é o principal. Se eu digo que eu sou de Deus, eu tenho que transmitir isso, no meu falar, no meu agir, no meu comportamento, como eu sou em casa. Olha, pela manhã, como vocês sabem agora, eu tô fazendo um propósito, Tô tirando essa manhã pra tá ali,
falando com Deus, meu Deus, em que eu preciso ainda mudar mais? Porque eu sei que eu tenho que mudar sempre, né? E eu tenho tido uma dificuldade com a minha filha de 11 anos. Eu até tava falando ainda agora para Deus, né? Antes de ler aqui com vocês, eu tava orando, eu tava falando para Deus. Falei, meu Deus, eu não tive problema com a minha filha de mais velha, que é a Nayene. Assim, em relação a eu falar e ela obedecer, enquanto a de 11 anos é um pouquinho rebelde. Eu não tive problema com o meu filho, que é autista, mas ele fala, sim senhora, mamãe. E aí eu tô tendo essa dificuldade. E eu vou ser sincera com vocês. A vontade que eu tenho muitas das vezes é de meter-lhe a peia. Sabe? De brigar, de botar de castigo. Não que eu não faça. Eu faço. Eu disciplino. Mas sabe quando sobe uma raiva? E é aí que a gente tem que se controlar, né? Então, eu tenho falado para Deus, meu Deus, me dá a sabedoria de como agir com a Graziela. Me dá a sabedoria. Sabe que eu falo isso assim querendo chorar, porque eu sei que nenhum filho é igual, nenhum, mas a gente espera que um siga o exemplo do outro, mas não é assim. E às vezes não é porque a gente educou mal, às vezes Deus permite que é pra gente mudar mais ainda. Eu confesso para vocês que durante esse tempo que eu tô, né, em propósito, eu percebo que eu fico com raiva, eu me irrito logo, e eu tenho pedido para Deus, me ajuda a vencer isso, porque se eu ficar alimentando essa raiva, vai fazer mal para mim, para minha alma, para minha salvação. Então eu tenho que lutar contra isso, entendeu? Então a gente precisa transmitir essa imagem bela de Deus, mas é olhando pra gente. Sabe? Aonde eu tenho que mudar, aonde você tem que mudar, aonde você precisa ser melhor como mãe, como esposa, como dona de casa, na igreja, no seu trabalho. Como você pode transmitir? Entendeu? Essa imagem bela de Deus. Aí diz assim, mas não chamamos atenção apenas quando temos um bom comportamento. Quando vemos uma criança fazendo malcriação, logo queremos saber quem é a mãe dessa criança. É verdade, né? Geralmente as mães levam a culpa pelas coisas erradas que os filhos fazem. Do mesmo modo, se você tem um comportamento negativo, vai transmitir uma imagem negativa da sua família, dos seus pais, do seu país e também do seu Deus. Além disso, envergonha o nome dele. O que mais a gente vê? Crente, entre aspas, né? Que dá um mau testemunho. E logo a pessoa... O que as pessoas falam? Mas ela não é crente, mas ele não é crente. Aí a desculpa dessa pessoa é que, mas eu não tenho sangue de barata, mas... Não. A partir do momento que você assume que você é de Deus, você tem que ter um comportamento e tem que ter um sangue de barata. Sinto informar para você. Porque se você agir dando mau testemunho, você vai estar envergonhando o nome de Jesus. E eu digo para você, porque eu vivo isso. Você tem como resolver esse problema sem envergonhar o nome de Jesus. É só você pedir sabedoria de Deus de como conduzir isso, que Ele vai te ajudar. Aí diz assim, Jesus disse que nosso brilho, que vem de um comportamento diferente, seria notado pelas pessoas que dariam glórias a Deus por isso. Que diz, Mateus 5,16, olha isso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha aí, que eu acabei de falar. Entendeu? Pense nisso. Pense nisso. Tem gente que acha que glorificar a Deus significa apenas ler a Bíblia e ir à igreja. Como estão enganados. Tudo que fazemos é importante para Deus, porque mostra para Ele e para os outros se o amamos e respeitamos ou não. Então, observe como tem sido o seu comportamento. Você tem brilhado, né, essa luz de Deus para as pessoas, para os homens, glorificando o nome dele ou não? Comportamentos feios na mulher. Aí ela diz assim,
Vou lhe apresentar alguns comportamentos inadequados de uma mulher. Tem alguém passando num carro aqui? Se eu ver que tá muito forte o áudio, eu vou dar uma pausa, mas eu vou continuar assim que passar, tá bom? Aí diz assim: vou lhe apresentar alguns comportamentos inadequados de uma mulher. Peço que não fique pensando nas mulheres que conhece para ver qual delas tem essas atitudes. Nada disso. Quem quer ficar linda aqui é você. Então avalie se tem esse comportamento, se comportado dessa forma. Quero sinceridade total. Então é normal quando a gente começa a falar de comportamentos de mulheres, aí a gente pensa assim, fulano é assim, ciclano também é assim. Mas a gente não olha para nós. E é incrível que eu tô lendo aqui, já é a segunda vez que essa semana eu já li, mas eu já tinha lido antes, né? Acho que essa é a quarta, quinta vez que eu tô lendo esse livro. Acho que é a terceira, quarta vez. Isso mesmo. Mas esse capítulo aqui, né? E eu tava falando agora para Deus, Senhor, me mostra onde eu ainda preciso mudar no meu comportamento. Olha como Deus é, né? Aí diz assim: há alguns comportamentos que podem ser considerados feios na maneira de a mulher se comunicar. O primeiro deles é monopolizar a conversa. É o que acontece quando há uma roda de amigas conversando, ou melhor, tentando conversar, mas apenas uma fala. Você já viu esse tipo de situação? Que tá uma roda de amigos e só uma quer falar tudo? Será que você é assim? Será que eu sou assim? Ela quer contar a opinião, a experiência dela, e quando outra amiga está falando, nem presta atenção, só quer falar dela. E aí, você? Quando você está com as suas amigas, você só quer falar de você? Pense. Outro comportamento muito chato é falar alto demais. Há mulheres que praticamente gritam quando falam ao celular em lugar público. Todos conseguem ouvir a conversa. Além de incomodar a pessoa com quem está falando, ela também atrapalha os que estão ao seu redor, que mal conseguem ouvir seus próprios pensamentos. E aquele costume de rir alto? Bom, falar alto. Você fala alto? Eu falava alto. Meu marido dizia: amor, fala mais baixo. Isso aí eu já me policiei e aprendi. Amor, você tá falando muito alto, fala mais baixo, ainda bagunçava. Mas depois eu parei pra pensar e é verdade, eu falava alto. Às vezes eu falava gritando, eu acho. E aquele costume de rir alto? Entendo que há momentos para tudo. Se está em casa com sua família ou num momento de descontração com as amigas em um lugar privado, não tem problema. Mas rir alto em lugar público, como num restaurante, chama a atenção de uma maneira negativa e deixa os presentes incomodados. Então, como é que tem sido o seu tom de rir? Eu tenho uma risada que o meu marido, que isso? Mas assim, é quando eu vejo um vídeo que é engraçado, eu tô assistindo alguma coisa que me faz rir. Mas o normal, eu não faço isso. Eu até fiquei, meu Deus, será que eu faço isso? Mas aí eu me toquei depois que eu li, não, só é realmente em casa. Por aí eu não faço isso, eu ponho a mão na boca e que é pra não passar vergonha, né? Aí, cadê? Outra coisa que chama bastante atenção é o comportamento indiscreto. Ser indiscreta em todos os sentidos. Também é um mau comportamento. A indiscrição na maneira de se vestir é a que chama a atenção logo de cara. Às vezes a mulher quer tanto chamar a atenção que acaba se tornando vulgar. Posso até falar por experiência própria, eu não me via vulgar, mas sentia a necessidade de chamar a atenção. Era tão insegura que me tornava ridícula. Tudo sem ter a mínima noção. Por isso hoje não julgo quando vejo alguém assim, mas tenho vontade de ajudar, pois sei muito bem quão profundas são as feridas de uma pessoa insegura. Eu era assim, gente. Eu usava muito blusas decotadas aparecendo os meus seios, shorts muito curtos, mesmo eu sendo jovem. Mas
eu chamava a atenção. Por que eu queria chamar essa atenção? Porque eu não tinha essa atenção do meu marido. Então, eu queria preencher esse vazio, né? E às vezes as mulheres, não por causa disso, né, em relação ao marido, mas às vezes querem se autoafirmar, eu sou gostosa, eu sou bonita. Você pode ser bonita, sabe, se vestindo com uma roupa elegante. Seja discreta, mas você pode chamar atenção usando uma roupa que caia bem no seu corpo. Entendeu? Busque ajuda, porque... E outra coisa, nós que somos Deus, o que eu aprendi? Eu ia pra igreja assim, normal, nunca ninguém me julgou, mas eu ouvi uma palavra que dizia assim, que eu poderia estar me sentindo bem. Eu não lembro bem o versículo, né? Mas é mais ou menos assim, o que foi a explicação. Eu podia estar me sentindo bem, mas eu podia estar levando uma pessoa a pecar. Como assim? Eu podia estar lá, normal, orando, mas o homem que estava atrás de mim na cadeira podia me olhar. O homem que estivesse na minha frente, ou do meu lado, podia ficar olhando para os meus seios. E em vez de ele estar prestando atenção na palavra de Deus, ele ia estar olhando para o meu corpo. Ah, mas as feministas, né? Eu posso usar o que eu quiser. Sim, você pode usar o que você quiser. Só que, será que você não tem feito isso para provocar, né? E outra, mesmo sem essa consciência de que, como eu ia, né? Porque eu me sentia, era a roupa que eu queria, que eu gostava. Mas você pode estar levando alguém a pecar. A palavra de Deus diz que só no pensar a gente já adultera. Nós, mulheres, a gente olhando o homem bonito, a gente peca, sabe? E o homem? Ah, mas ele tem que virar o rosto e tal. Nós não somos cegos. O homem não é cego e eu também não sou. Eu aprendi isso. E doeu, porque eu tive que entender em relação ao meu esposo, né? Mas ele também teve que mudar, lógico. Mas eu também, como eu falei pra ele, você não é cego, eu também não sou. Mas eu vou lutar pra mim não ficar olhando pra ninguém, né? E assim como ele fez e faz. Então, seja discreta. Não leve ninguém a pecar, sabe? Com a sua roupa, olhando pra você, te desejando. E é por isso que acontece muito, né? Os tarados, né? Se já com roupa tudo arrumadinha já acontece, imagine, né, mostrando. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que ser sábia nisso, tá bom? Outra atitude que muita gente nem percebe é a incapacidade de elogiar ou ver coisas boas e positivas nos outros. A Bíblia fala sobre os elogios que são como armadilhas e que devemos tomar cuidado com eles, pois podem levar as pessoas ou nós mesmos ao orgulho. Uma das coisas mais horrorosas em alguém. Mas isso não quer dizer que não podemos elogiar de forma alguma. Precisamos apenas ser cuidadosos. Muitas vezes elogios verdadeiros nos motivam, até mesmo nos ajudam a levar nossa autoestima. As pessoas, em especial as mulheres, gostam de ser reconhecidas e apreciadas por algo que fizeram bem. Mas há os que não conseguem ver algo bom em alguém ou elogiar, pois têm inveja. Isso é muito feio. Inveja é uma coisa que deve passar longe do nosso comportamento. Então, um comportamento feio é a incapacidade de elogiar ou ver coisas boas nos outros. Isso se chama inveja. Você não consegue ver que o cabelo da sua amiga tá bonito, ou você já olha, mas na raiz não ficou legal. Sempre acontece, né? Ou então uma amiga sua comprou um apartamento, um carro. Mas um apartamento é muito pequeno. Mas você não sabe o propósito de tudo isso. Eu mesma passei por isso. Amiga, mas esse é um apartamento muito pequeno. Morar com um monte de gente. Mas a pessoa não sabe o porquê, o propósito do apartamento lá na frente. Ou aquela sua amiga comprou um carro e... mas esse carro
Desse, por que não comprou outro? Aí comprou parcelado, eu não quero ficar cheio de dívida. Olha aí, inveja. Em vez de você dizer, graças a Deus, que bom, amiga, que você conseguiu comprar o seu apartamento. É pequeno, mas para que ele venha valorizar lá na frente, você venha vender e comprar uma casa para você. Poxa, amiga, que bacana, você comprou esse carro, olha que legal. Agora já vai me levar para tomar sorvete, já vai me levar para passear. Olha aí a diferença. Pense nisso. Como você tem feito? Você tem sido invejosa? Eu era invejosa, minha ancha. Eu era. Infelizmente. Mas graças a Deus eu lutei para mudar. E consegui. Aí está uma pequena lista de comportamentos bem feios. Concorda? Mas a gente não abordou todos, né? Então, tarefinha, faça a sua própria lista. Sente-se e faça uma lista de atitudes que acham feias. Lembre-se de que o objetivo não é criticar as mulheres, é apenas identificar atitudes inapropriadas. Anote esses comportamentos ou, se precisar de mais espaço, em uma folha de papel. Repare se existe alguma dessas coisas que você faz, ainda que seja de vez em quando. Comece a vigiar isso em sua conduta, mas não fique ansiosa para mudar para amanhã. Tenha em mente que esse é um trabalho que requer certo tempo, até que você abandone o hábito velho. Não desista. Então, meninas, nada é da noite para o dia. Nada. Nenhuma mudança. Mas persevere. Se você é carrancuda, brigona, reclamona, invejosa, sabe? É indiscreta. Lute para mudar, tá bom? Dica de beleza. Roupa apertada não é elegante. Avalie sua forma de vestir. Você se veste para chamar a atenção de outras pessoas, principalmente de homens? Querida, você não precisa disso. Homens que a valorizam pela quantidade de corpo exposta a veem como um pedaço de carne e até podem chamá-la de gostosa, como um pedaço de picanha, mas no final das contas não lhe darão aquilo que você realmente procura: amor, carinho, respeito e segurança. Mude hoje o seu jeito de vestir. Mostre sua segurança e não seu corpo. Sem mencionar, já mencionando, que roupas de menos ou muito apertadas não são nada elegantes. Gostaria de mencionar a pesquisa feita em 2009 pela Universidade de Princeton, com 21 homens nos Estados Unidos. O estudo revelou, por meio de uma ressonância magnética, que quando os homens olham para uma mulher vestida de forma sensual, os circuitos cerebrais ativados durante a observação são os mesmos que permitem identificar um objeto qualquer. Fiquei chocada ao ler essa notícia. Isso nos serve de alerta. Então, mude por dentro, avaliando seus comportamentos, e por fora, tá bom? Não vai ser da noite pro dia, mas se esforce. Eu não tô dizendo que você vai usar um saião, sabe? Não é isso. Mas use uma blusa, que cubra um pouco mais, uma roupa que fique até confortável até para sentar. Às vezes quando a gente usa uma bermuda, uma calça muito apertada, que a gente vai sentar, ainda mais a gente que é um pouquinho gordinha, pula um pouquinho, Então, pense nisso, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo. Bom dia não, Que eu não sei que horas vocês vão ver, mas que Deus abençoe todas vocês, tá bom? Até logo.